Bem-vindos à aula de músculos do dorso. O dorso é a região posterior de tronco. Vamos estudar os músculos em camadas e aqui a gente tem a camada mais superficial do dorso. Esse músculo destacado em azul é o músculo que recebe o nome de trapézio. Este é o trapézio direito e esse é o trapézio esquerdo. O músculo trapézio, ele possui fibras superiores, médias e inferiores. Superiores, médias e inferiores. Este é um músculo que faz várias ações. A ação dele das fibras superiores é elevação de ombro. Quando elas contraem, elas sobem o ombro, elevam. A outra ação é adução das escápulas. Essa aqui, ó, é a escápula. Quando as fibras médias contraem, elas aproximam a escápula da coluna vertebral, trazem para a linha média, ou seja, a adução da escápula. As fibras inferiores deste músculo fazem a depressão do ombro. Além disso, é um músculo que contrai e faz a rotação externa ou lateral de escápula para que a cavidade glenoide acompanha o húmero nos movimentos de abdução de ombro, evitando assim a síndrome do impacto. Então, este é o primeiro músculo que a gente está estudando no dorso e chama trapézio. Músculo trapézio, gente, é aquele que as pessoas sempre apresentam tensão e sempre palpam a região aqui do dorso, perto do pescoço, para falar que está tenso. E realmente é um músculo da tensão. Agora a gente vai estudar um músculo que está inferior ao trapézio e é esse grande músculo destacado em azul, chamado grande dorsal. Músculo grande do dorso ou latíssimo do dorso. É um músculo que parte da coluna e que as suas fibras vão afunilando em direção ao ombro. E ele tem a ação no membro superior. Quando o grande dorsal contrai, ele faz a adução de ombro, faz ainda a extensão, rotação medial, que é rodar para dentro, e também a depressão de ombro. Repetindo, o grande dorsal, este músculo destacado em azul, tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ele faz a adução, extensão, rotação medial e depressão de ombro. Agora a gente vai apagar estes músculos da imagem para a gente enxergar outros músculos que estão nas camadas mais profundas. E aqui eu vou destacar para vocês dois músculos muito importantes chamados romboides. Este é o romboide menor. Vejam que eu tive que tirar o trapézio, eu dissequei o meu trapézio direito para enxergar os romboides do lado direito. Quando eu preservo o trapézio, eu não visualizo os romboides. Então, eu tirei o trapézio direito e agora eu destaco o músculo romboide menor. Este é o romboide maior. Vejam que eles estão desde a coluna até a escápula, borda medial da escápula. Os dois romboides, eles fazem adução, que é trazer a escápula para próximo da coluna vertebral. Além disso, promovem rotação inferior ou rotação medial da escápula. E também, quando essas fibras contraem, eles podem elevar o ombro, subir esse ombro. Então, são os dois romboides. O próximo músculo que a gente vai estudar é este aqui, olha. Então, eu vou destacar o elevador da escápula. Para que fique melhor esse estudo, vamos tirar aqui o esplênio da cabeça, o esplênio cervical e o músculo esternocleidomastoide. Então, agora a gente vê, olha, o elevador da escápula. Este músculo, quando contrai, ele eleva a escápula. Além disso, ele faz a adução da escápula. E quando essa parte distal está fixa, é o músculo que contribui para a inclinação e rotação do mesmo lado da coluna cervical. Além disso, ele pode promover a extensão
de cabeça. Músculo levantador da escápula. Certinho? Bom, agora a gente vai estudar os músculos serrátil. Então, eu vou apagar o romboide menor, eu vou apagar o romboide maior, eu vou apagar o levantador da escápula e olha quem que fica aqui, bem visível, músculo serrátil póstero superior. O músculo serrátil póstero superior é um músculo que eleva as primeiras costelas. Então, ele tem uma ação inspiratória, ele auxilia o serrátil anterior, que a gente viu lá nos músculos do tórax. Então, esse é o famoso serrátil póstero superior. Quando a gente apaga o músculo grande dorsal, a gente enxerga esse aqui. Primeiro eu vou mostrar no menor tamanho. Ó, esse é o serrátil superior, esse é o serrátil póstero inferior. Vejam que eu tive que eliminar ou dissecar o grande dorsal para conseguir enxergar o serrátil póstero inferior. Qual que é a ação deste músculo? Olha como que a direção agora das fibras trazem costelas. Eu vou pegar uma costela aqui para vocês, ó. Tá? Eu destaquei uma costela. Agora imagine esse músculo contraindo. Concorda que ele abaixa a costela? Então ele é um músculo depressor das últimas costelas e por isso ele participa em momentos de ação expiratória da respiração. Então vamos aqui também apagar esses músculos, serrátil póstero superior e agora o serrátil póstero inferior. Vamos descer um pouquinho essa imagem. E agora a gente vai ver uns músculos que são em conjunto chamados músculos eretores da espinha. São músculos paravertebrais. Então nós estamos cada vez mais em camadas mais profundas. Então olha só, nós temos aqui na lateral o iliocostal. Nós temos iliocostal cervical, nós temos iliocostal torácico e nós temos iliocostal lombar. O iliocostal junto com o longuíssimo do dorso. Vocês estão vendo aqui o longuíssimo torácico? Longuíssimo cervical? Então, iliocostal. São esses três, mais o longuíssimo do dorso, mais o espinhal, os três são chamados de eretores da coluna ou eretores da espinha. Todos os eretores, eles fazem extensão de coluna, inclinação da coluna do mesmo lado, ou seja, por isso homolateral. Quando contraem, eles fazem extensão e inclinação da coluna para o mesmo lado. São os famosos eretores da espinha. Então, mais uma vez, iliocostal é o mais lateral de todos. O que está intermédio é chamado de longuíssimo. E o que está mais medial é chamado de espinhal. Então, nós vamos aqui apagar o iliocostal cervical, o iliocostal torácico, nós apagamos também, e o lombar. Agora, a gente vai apagar o longuíssimo e agora a gente vai apagar o espinhal do tórax. Nós apagamos os eretores da coluna. Agora, a gente vai enxergar aqui, olha, músculos que são, semiespinhais. Os músculos semiespinhais, eles também fazem extensão do tronco, só que agora na rotação do tronco, eles fazem de maneira contralateral, tá? Então, quando contrai, eles rodam o tronco do outro lado. Esses são os semiespinhais torácicos. Aqui a gente tem o semiespinhal da cabeça medial e o semiespinhal, eu vou abaixar aqui para vocês verem melhor, tá? Vou ampliar também. Olha, semiespinhal da cabeça, só que parte lateral. Semiespinhal da cabeça, porção medial. Vou apagar as duas. Vou apagar os semiespinhais. E aqui, vou subir para você enxergar o semiespinhal torácico. Apaguei também. Estes músculos que eu destaquei são muito importantes. Olha só, eu vou diminuir para vocês enxergarem que eles estão em toda a extensão de coluna, desde a porção cervical até a porção sacral. Estes músculos são chamados multífidos. Gente, músculos multífidos têm ação importantíssima na estabilização da coluna.
além de participar da extensão da mesma, famoso multífido. Vamos apagar o multífido e agora, olha só como a gente vai cada vez mais entrando para as camadas mais profundas e por isso vai ficando menorzinho os músculos, talvez dando uma ideia de mais complexidade, mas é só estudar com calma, tá? A gente pode parar, voltar o vídeo, ver novamente, abrir um atlas. A gente está indo por camadas. E quanto mais profundo, menor o músculo fica. Então agora eu vou ampliar para a gente enxergar aqui, olha, elevadores de costelas. Estes são os levantadores de costelas, levantadores longos, que eu vou apagar também, e levantadores curtos das costelas. Tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando eles contraem, eles elevam as costelas. Aqui nós temos músculos que são rotadores torácicos, rotadores curtos, rotadores longos, rotadores curtos, rotadores longos, camada mais profunda da coluna. Vou apagar também. Olha, tá acabando. Aqui a gente tem músculos que são chamados de intertransversais. Eles fazem a inclinação da coluna para o mesmo lado. Quando eles contraem esses direito aqui, ó, todos do lado direito, quando contraem, auxiliam na inclinação do tronco do lado direito. São os famosos intertransversais. Vamos também aqui apagar os intertransversais, diminuir. Lembrando que aqui é o semiespinhal do pescoço, que eu apaguei. E aqui a gente tem o espinhal cervical. E eu queria mostrar para vocês os últimos, que são bem pequenininhos. E eles estão entre os processos espinhosos. Olha aqui. Então eu vou aqui destacá-lo de azul. Tá bem pequeno, bem fininho, porque eles são assim. Eles são chamados de interespinhais. Eles estão entre um processo espinhoso de uma vértebra e outro, né, ao longo de toda a coluna. Quando estes músculos contraem, eles fazem extensão da coluna. Então, percebam que nós fomos dissecando os músculos da camada mais superficial até chegarmos na camada mais profunda do dorso. E estes desse lado aqui, olha, eu preservei os músculos que são superficiais. Estes músculos aqui eu não comentei com vocês, que estão aderidos à escápula, porque apesar de estarem na região do dorso, são músculos que têm a ação somente no membro superior e a gente vai estudar junto da aula dos músculos do membro superior. Então, dei uma pausa, olhem no atlas novamente, para assim gravarem os nomes e a localização de tais músculos. Nesse vídeo, nós podemos enxergar o movimento da coluna chamado flexão lateral. Olha que interessante. Estes músculos do lado direito contraem e fazem inclinação do tronco à direita. São músculos homolaterais, as suas ações. Aqui nós temos em conjunto o famoso eretor da espinha, formado pelos músculos mais laterais, que são os íleos costais. Nós temos aqui o longuíssimo do dorso e nós temos os espinhais. Em conjunto, os três são eretores da espinha. Olha, estes eretores da espinha, juntamente com músculos do abdômen, fazem a flexão lateral de tronco para o mesmo lado. Este aqui, olha, é o famoso oblíquo externo. Quando contraem, juntamente com o oblíquo interno do mesmo lado, fazem aqui, junto com o transverso do abdômen, fazem a flexão lateral de tronco. E muito interessante, né? A gente poder enxergar a ação de tais músculos. Nesse outro vídeo, nós enxergamos o movimento de adução da escápula. Percebam, a escápula afastada do tronco e agora ela aduz, ela volta em direção à coluna vertebral. Enxergamos a ação aqui, olha, de trapézio, especialmente fibras médias, olha que interessante, e fibras superiores, promovendo a adução, olha, essa volta da escápula. A gente vê na face costal aqui da escápula
dois músculos interessantes que são chamados de romboides. Vamos ver se aqui vocês conseguem ver comigo. Romboide menor e romboide maior. Os dois romboides, eu posso talvez fazer esse fenômeno ficar transparente, ó, esse trapézio. E aqui a gente enxerga trapézio que está sobre os dois romboides e todos eles promovendo a adução da escápula. Nesse vídeo, visualizamos a rotação de tronco. Ora, a rotação é para o lado direito, ora, a rotação para o lado esquerdo. Aqui nós temos a participação dos músculos multífidos, que são importantes estabilizadores de coluna. Nós temos também a ação de rotadores curtos e longos do dorso, do tronco. Então, aqui a gente consegue ver debaixo dos multífidos, olha lá, os músculos rotadores curtos e longos do torácicos ou do dorso. Auxiliando a ação destes músculos profundos da coluna ou do dorso, nós temos também os músculos do abdômen participando de rotação. Olha que interessante. A gente tem músculo oblíquo externo e músculo oblíquo interno. Quando a gente roda o tronco para a direita, o músculo oblíquo externo direito age junto com o oblíquo externo esquerdo, contralateral. Aqui nós temos o transverso, o oblíquo interno. Internamente existe um transverso de abdômen estabilizando a coluna e a ação direta da rotação é feita pelo oblíquo interno, oblíquo externo e aqui os músculos que estão bem coladinhos na coluna vertebral, músculos do dorso.